Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje uma entrevista especial para a gente analisar o que foram essas eleições municipais, qual que é o impacto que as escolhas dos eleitores neste outubro de 2024 terão pelos próximos anos. E para isso eu convido a professora da FESP São Paulo, Isabela Calil. Tudo bom, professora? Como vai? Tudo bem, é um prazer conversar com vocês. Isabela Calil é doutora em Antropologia pela Universidade de São Paulo, a USP. É docente de graduação e pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e pesquisadora da extrema-direita e bolsonarismo com foco em conservadorismo, neoliberalismo e políticas antigênero. Obrigado por nos receber aqui. Professora, tem bastante coisa para a gente conversar, mas queria começar o nosso papo falando sobre a polarização. É um tema que tem pautado a vida política do Brasil desde 2018, 2019, né, das eleições que levaram Bolsonaro à presidência, e que era uma grande expectativa nessas eleições, mas elas não se concretizaram, né? Por quê? Acho que havia uma expectativa da gente ter uma polarização PL e PT, né? E isso acabou não se concretizando da forma como esperávamos, por algumas razões. Eu acho que a forma como nem Lula nem Bolsonaro conseguiram, de fato, como cabos eleitorais, fazer a transferência de voto para os seus candidatos e candidatas que estavam sendo apoiados. Mas eu acho que tem uma outra coisa, que é uma novidade, que exatamente não é bem uma novidade, digamos, na história da política brasileira, mas é uma recolocação do centro e da centro-direita. Então, se a gente for pensar na polarização, no sentido de pensar Lula e Bolsonaro, PT e PL, o que acabou acontecendo é que essa eleição ela acabou mostrando o poder da centro-direita, principalmente, e em certa medida do centro. Então eu acho que essa é a grande novidade e que isso pode ou não ter repercussões para 2026. Inclusive, sobre isso, o Centrão, na figura do Gilberto Kassab e o PSD, foi talvez o grande vencedor, talvez não, com certeza o grande vencedor dessas eleições, com 887 prefeituras conquistadas no Brasil. Qual que é o tamanho do capital político desse centrão perante o governo federal agora? É interessante quando a gente vai falar das classificações, né, porque, em geral, quando a gente está falando de um partido de centro, é bem provável que a gente esteja falando de centro-direita. Né? Então, acho que essa é uma questão. E quando a gente está falando de centro-direita, a gente está falando de direita, e aí a gente tem uma coisa que é difícil das pessoas e candidatos e partidos se colocarem, eu sou de extrema-direita ou da direita radical. Então, resumo da história, a balança pende mais para a direita nessas classificações do que de fato se apresenta. Né? Mas o fato do PSD ter feito tantas capitais revelam algumas coisas, entre elas uma espécie de incógnita que é se a gente pode colocar o PSD, e depende um pouco inclusive das cidades, pendendo mais para o centro, e aí o eventual apoio a Lula, uma continuidade de apoio, ou mais para a direita, e dependendo até da extrema-direita. Então o que acaba acontecendo é que a gente pode ter configurações muito distintas a depender das cidades e depender de alianças. Uma pergunta importante para se fazer, inclusive pela força, né, que o PSD apresenta e pela força que o próprio Kassab apresenta, principalmente no caso do estado de São Paulo, com diversas cidades, é o quanto o Kassab se colocou como alguém que pode, de uma certa maneira, orientar os rumos das pré-candidaturas ou da pré-candidatura para 2026. Ele fez isso apoiando, né, publicamente Tarcísio. Tarcísio não seria o nome natural do PSD, que seria o Ratinho Júnior, governador do Paraná, mas em diversas situações, ainda que ele não tenha enunciado claramente dessa forma, quando ele é questionado sobre quem é o nome para 2026, o presidenciável, ele coloca o Tarcísio de Freitas. Então, tem essa importância em duas partes. Primeiro, de fazer muitas cidades, e segundo, da possibilidade de ser um nome importante para definir os rumos para 2026. E o PSD está no governo Lula, né? Exato. Tem ministros no governo Lula, são 3, se eu não me engano, e ontem, durante o discurso, né, do Ricardo Nunes ali, pós-vitória contra o Guilherme Boulos, ele estava no palanque, ao lado do Tarcísio. E o Tarcísio falou aí recentemente que quem é o líder, quem de fato é o presidenciável para 2026 é o Bolsonaro. Ou seja, tem um circuito aí que a gente vai precisar entender, né?
E acho que esse elemento é a grande questão, acho que para pensar daqui para frente. Se a gente for pensar que, enfim, findada, né, a eleição de 2024 já começa igual carnaval, né? A gente já começa a preparação para a próxima eleição de 2026. E aí o que acontece? Nesse caso, uma das questões, acho que importantes é exatamente essa. Se o PSD vai, independentemente de formalmente, né, porque é isso que você falou, formalmente está na base de apoio do Lula, do governo Lula, mas se o PSD vai mais para a direita ou se vai tender um pouco mais para a centro-direita. Eu acho que essa é a grande questão. E sem respostas por enquanto. Posso fazer um comentário? Claro. Talvez a gente tenha algumas respostas já, que não vêm especificamente dos candidatos, mas vêm do próprio Tarcísio. E aí, se você me permite recuperar o ocorrido, né, que Tarcísio de Freitas, durante o período da eleição, né, durante o horário da eleição, da votação, ele, por volta do meio-dia, faz uma declaração dizendo que haveria uma espécie de salve, né, que na gíria significa dizer que existe um comando, né, um pedido. Uma ordem de cima, né? Exatamente. Uma ordem de que uma facção criminosa, que é muito conhecida aqui em São Paulo, o primeiro comando da capital, havia emitido, então, uma ordem para que seus familiares e pessoas ligadas à facção votassem no Guilherme Boulos. Acontece que isso foi feito sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, e muito rapidamente ele já foi desmentido, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. E aí você tem uma grande questão aí, que é a seguinte: por que isso é grave? Isso é grave porque tem questões de desinformação, né? Então, ou seja, você não tem de fato algo que possa embasar essa espécie de denúncia, né? Essa fala, mas tem uma outra coisa. Tarcísio está no lugar que é o lugar de quem comanda as polícias. Então, ou seja, ele está no lugar de quem comanda a inteligência, de quem comanda a segurança pública. Então, ou seja, é de responsabilidade do Tarcísio lidar com questões como essas que estão acontecendo, ou eventualmente no sistema penitenciário. Ou seja, ele está falando de um lugar que, se provando que isso, enfim, não tem lastro de fato, ainda que ele tenha dito depois que viu na imprensa, etc., que se equivocou, mas ele tem uma questão aí que é basicamente a seguinte: é um abuso de poder, né, um abuso de poder político na sua posição de governador, que é quem de fato comanda essas questões, né, ligadas à segurança, e que faz essa fala de maneira muito irresponsável e que pode ter tido um efeito, que a gente não sabe ainda, no resultado da eleição. Então isso é grave em diferentes camadas, né, tanto do ponto de vista de crime eleitoral, quanto do ponto de vista de abuso de poder político. E isso sinaliza um apontamento, uma guinada à direita, né, e principalmente à extrema-direita. Não que outros analistas e que a gente já não tenha uma conversa sobre o quanto o próprio Tarcísio não se posiciona na extrema-direita. Mas o Tarcísio até então utilizava uma espécie de roupagem, né, e era visto como alguém que era mais de centro, que, enfim, seria uma pessoa mais moderada, né. E que tentava se descolar da imagem do Bolsonaro de tanto em tanto, né? Exato. Então, ou seja, o Nunes diz que a principal liderança é o Tarcísio diz que a principal liderança é o Bolsonaro, mas o fato é que a bússola está pendendo mais para a extrema-direita. Inclusive, Isabela, eu vou te perguntar, a gente vai falar mais sobre essa questão da justiça eleitoral, acho que vale a gente se demorar um pouco mais adiante nesse tema. Mas voltando para a questão do Centrão e dessa vitória do Gilberto Kassab, queria te perguntar sobre as emendas parlamentares. Elas tiveram um impacto, a gente sabe disso, né? O orçamento secreto da Câmara Federal foi mantido e foi um grande padrão de atuação do Arthur Lira durante toda a sua gestão, que está chegando ao fim, inclusive. Mas elas foram decisivas mesmo para que esse centrão, para que esses partidos que dominam a Câmara dos Deputados pudessem ter uma expressão nessas eleições? A gente tem alguns indícios que sim, né? E aí, por que a gente vai trabalhar com indícios? Exatamente porque o orçamento secreto está falando sobre não transparência dessas emendas. É o caso das emendas PIX. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem um montante significativo de recursos do orçamento que estão sendo destinados para determinadas localidades, e isso com pouca ou nenhuma transparência. Então, até para a gente rastrear e fazer um cruzamento de impacto é difícil, porque a gente está falando de uma situação que ela é de fato muito obscura. O chamado orçamento secreto, ele vai de fato ganhar esses contornos na pandemia, né, durante o governo Bolsonaro.
A explicação mais plausível é que o Bolsonaro teria cedido ao que ele chamava, né, de velha política, né, e era uma promessa de campanha que ele não iria fazer nenhum tipo de acordo, inclusive com o chamado Centrão. Antissistema. Antissistema. Aliás, a sua candidatura toda se baseia nessa premissa, né, e ele faz tudo o contrário, né. Mas a posição que a gente pode ter, que é a mais provável, é a de que Bolsonaro fez isso para, de uma certa maneira, tentar se livrar de pedidos de impeachment, né, e para continuar no poder, apesar da sua gestão catastrófica na pandemia. E aí o que acontece? É bom a gente voltar que esse processo, né, esse, digamos, controle maior do orçamento, ele vai acontecendo a partir do Eduardo Cunha. Então, a partir do ano de 2014, que a gente vai ter cada vez mais um protagonismo dos parlamentares nas fatias do orçamento público, até chegar no orçamento secreto, que foi apelidado assim, né, e acho que o nome faz sentido, né, já que a gente está falando de pouca transparência, e uma tentativa, inclusive, de burlar e de tentar fazer outras emendas, é o caso da emenda PIX. Lembrando que as emendas parlamentares são algo legítimo da estrutura do Brasil, é algo que é constitucional, então não é algo errado. No entanto, da maneira como está sendo feita e com essa falta de transparência, isso é muito ruim para a sociedade como um todo, para o país como um todo. Então, no final das contas, sim, provavelmente o número de reeleições, que foi um número recorde, é porque a gente está falando da atuação do orçamento secreto. Então, muito provável essa eleição foi a eleição do orçamento secreto. Por que é essa eleição? Porque se começa dessa forma em 2020, então não dava para medir o impacto disso na eleição municipal de 2020, ainda era muito recente, porque foi um processo, e aí agora na eleição de 2024 isso se consolida. E aí como que essas emendas parlamentares elas podem aparecer? Podem ser questões, inclusive, relativamente, do ponto de vista da localidade, das obras de infraestrutura. Então, por exemplo, conserto de asfaltamento nas ruas, questões relacionadas a serviços básicos para a população. Então, isso vai aparecendo dessa maneira, né? E claro, tem muito desvio aí, né? Porque não são obras que são planejadas pelo governo federal, que detém teoricamente o controle do orçamento, né? Então, e aí também uma grande crítica a essas emendas parlamentares. São definidas prioridades que não têm a ver com o país, né? Isso é interessante você falar isso, porque de repente a gente pode conseguir falar um pouco, destrinchar qual que é o problema, né? Porque tem um problema de transparência, mas tem outros, que basicamente é o seguinte: isso é algo que é antipolíticas públicas. Porque como é que a gente constrói políticas públicas? Como é que se faz isso? Você se baseia em evidências, em estudos, então você vai olhar quais são as regiões que têm mais necessidade. Então não tem um privilégio em relação àquele seu, digamos, local de votação privilegiado, ou a relação que você tem com os prefeitos, mas é mais baseado em termos de necessidade da população. E aí você distribui o orçamento nacionalmente a partir dessas questões. As emendas parlamentares servem para calibrar e para refinar um pouco essa visão que a gente tem em geral e para corrigir determinados ajustes, fazer determinados ajustes. No entanto, o que a gente tem visto com as emendas parlamentares? Determinados municípios que têm uma população muito pequena recebendo recursos que são desproporcionais. Ou, por exemplo, escolas que vão receber kits de robótica, quando, na verdade, por exemplo, faltam coisas muito básicas como material de professores, material de papel, por exemplo. Mesma estrutura da escola. Mesma estrutura da escola. Então, ou seja, é desproporcional. Né? Então, e aí tudo leva a crer que a gente está falando não de uma alocação de recursos que ela é orientada por necessidades, por estudos, por viabilidade, mas sim por trocas políticas, por trocas de apoio, etc. Então é disso que a gente está falando quando a gente fala do chamado, né, genericamente, do orçamento secreto, que é das emendas parlamentares. E aproveitando, a senhora também falou sobre a questão das reeleições, é um número recorde de prefeitos reeleitos, 80%, 16 capitais optaram por reeleger o prefeito. E aí eu queria saber da senhora, para além dessa questão do orçamento, né, de verbas que estavam disponíveis, o que levou a gente a essa continuidade? Há na população uma sensação de melhora geral? O que... É difícil a gente fazer um raio-x do país inteiro, né?
Então, mas alguns elementos podem nos ajudar, eles podem estar combinados e podem ter questões locais que a gente não consegue, num panorama mais nacional, olhando para o Brasil como um todo, abarcar. Mas acho que alguns elementos a gente pode trazer para essa discussão. O primeiro é que é muito mais fácil você se reeleger, então quando você é um incumbente é mais fácil. Por quê? Porque você tem obra para mostrar, é comum, por exemplo, no ano da eleição, você ter mais obras de infraestrutura, ou seja, aquelas obras que são mais visíveis para a população. Então a gente está falando de rua, a gente está falando de mudanças nos serviços públicos. Por quê? Porque é a parte mais visível. Tem até um certo dizer popular, né, que quando começa a ter obras, é porque é ano de eleição, né? Então, por um lado, você tem isso, né? Então, ou seja, em São Paulo isso ficou muito visível. Em São Paulo ficou demais. A cidade virou um grande canteiro de obras nos últimos 6 meses. Exatamente. Então, sim, você tem uma relativa vantagem, né? Você tem uma outra vantagem que é a seguinte: caso a gestão não seja uma gestão muito ruim, né? Então tem uma percepção um pouco de que 4 anos não é suficiente, e que faz um relativo sentido, né? De que pode se dar uma segunda chance, e se a gestão não for ruim, de fato, a ideia é de que é melhor ficar com uma gestão que ela é mediana, boa ou mediana, do que arriscar e colocar uma gestão ruim para comandar a sua cidade. Então isso também faz sentido. Agora, tem outros elementos aí que são importantes da gente olhar, que vão nos ajudar a calibrar um pouco, que não significa dizer, então, que a população está plenamente satisfeita com os nomes eleitos, que é o número de abstenções, né? Então, ou seja, se a gente vai olhar, por exemplo, determinadas capitais, aí é o caso de São Paulo, a gente tem uma abstenção maior que 30%. Considerando que 20% costuma ser, digamos, a média, né? Então 20% está dentro do esperado, tanto em países que têm votos obrigatórios, quanto em países que não, então está mais ou menos dentro da média global. Quando a gente tem uma abstenção de 30%, ela é elevada, né? Então a gente teve isso, por exemplo, no caso de São Paulo, que teve uma abstenção de quase 32%. Então isso significa basicamente dizer que tem 1/3 do eleitorado que não está satisfeito com os nomes que estão na urna. Então tem 1/3 do eleitorado que não está exatamente feliz com a continuidade dessas gestões, né, que não apoiou a reeleição. Então eu acho que tem as duas coisas. Por um lado, você tem um apoio a essa tentativa de continuidade, e aí isso pode ter, além disso, mais um elemento que é, talvez, uma espécie de cansaço da eleição de 2022. Ou seja, a eleição de 2022... começa na eleição de 2018, mas na eleição de 2022 se torna evidente, a eleição de 2022 separa famílias. A eleição de 2022, ela entra na vida privada das pessoas e deixa de ser um assunto público, um assunto sobre política, e ela passa a mediar as relações, inclusive as relações afetivas, relações familiares, relações de trabalho. Então pode ter havido uma espécie de cansaço da política e cansaço dessa, vamos dizer assim, do que tem sido chamado de polarização nesses termos, né? E aí a tentativa, tanto de ir ao centro, além de todas essas questões que a gente falou, como orçamento secreto, etc., pode representar isso. Mas é sempre bom lembrar da abstenção, ou seja, pelo menos aí 1/3 ou quase 1/3 do eleitorado não está satisfeito com essa escolha. E é uma abstenção recorde, né? A gente teve algo próximo disso na pandemia, quando a gente tinha essa questão do contato social. Muita gente não se arriscaria, teoricamente, a ir votar, mesmo que fosse de máscara ali. Chegou a se discutir se as eleições iam ser adiadas ou não durante a pandemia. Sim. Então, ou seja, tinha inclusive uma relativa incerteza sobre votar ou não, né, sobre a realização das eleições. O da pandemia foi de fato muito fora da curva, então comparar com a pandemia não faz sentido. Ou seja, tirando a pandemia, é de fato uma abstenção que ela é significativa. A gente vai fazer um rápido intervalo, professora. A gente volta já já com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora com mais um bloco do BDF Entrevista, hoje conversando com a professora Isabela Calil. Professora, apenas 2 mulheres eleitas em capitais nessas eleições municipais. A gente teve cotas partidárias para a participação das mulheres na política, tentaram boicotar de alguma maneira, mas ela persistiu de alguma maneira também. A gente tem lutas feministas cada vez mais divulgadas e debatidas na sociedade, mas a gente teve um grande retrocesso, né?
E outro elemento é que a maior parte do eleitorado é formado por mulheres, né? A gente está falando aí de 52, 53% do eleitorado brasileiro formado por mulheres. Então, ou seja, a política ela não representa de fato a configuração da sociedade brasileira. Isso só para falar de gênero, sem falar em outras questões como raça. Raça também. Exato. Tem uma questão que os partidos deveriam adotar as cotas, e aí você tem uma série de complicações em relação a esse processo, tanto de denúncias de mulheres que receberam um valor menor de campanha comparado com os seus colegas homens. Você tem partidos sendo anistiados por não terem cumprido diferentes questões que eles deveriam cumprir, não só em relação a cotas, mas outras questões. Então, ou seja, você tem digamos, um ambiente em que se permite que as mulheres não tenham a participação. E isso, acho que acontece por diversas razões. Entre elas, você tem uma dificuldade muito grande de que o Congresso Nacional reflita o que é a sociedade brasileira. Então, o Congresso Nacional hoje, ainda que você tenha mudanças, que inclusive vêm de diferentes posições políticas, mas tradicionalmente o Congresso é formado por famílias que ficam no poder, vão passando esse legado para os seus filhos, esposas, maridos, etc. Você tem famílias então que estão no poder há muito tempo. Você tem um Congresso que, quando você tira uma foto, basicamente são homens, e em sua maioria homens brancos, e isso não reflete a política de maneira geral, né? Então, acho que tem também um debate que é o quanto o voto feminino ele é importante, porque ele foi decisivo no segundo turno em várias cidades. Então, as mulheres elas têm servido como uma espécie de contenção da extrema-direita. Então, a gente tem pesquisas que mostram que as mulheres tendem a não apoiar violência política, que a gente estava comentando agora, que tendem a não apoiar candidatos que são misóginos, ainda que a gente tem um outro fenômeno, que enfim, daqui a pouco eu já falo dele, que são das candidatas conservadoras, né? Mas de qualquer forma, acho que a gente tem dois problemas aí. A participação de mulheres na política ainda está muito aquém de uma democracia plena, né? Então, para começar isso. E além disso, a gente tem a exploração oportunista desse voto das mulheres. Então a gente tem candidaturas, por exemplo, de homens que dizem atuar nos interesses das mulheres quando fazem isso de uma maneira oportunista. A gente tem mulheres conservadoras, tem o caso da Cristina Grêmio em Curitiba, que se colocou como mais conservadora, sendo mais de direita do que o próprio Pimentel. E aí, no caso, a Cristina Grêmio está no Partido da Mulher Brasileira, que à primeira vista pode parecer algo, enfim, algo interessante do ponto de vista de avanço da política da mulher, mas que vem com uma agenda extremamente conservadora. Então você tem mulheres que são contra, supostamente, a ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe, mulheres que são contra direitos, mulheres que são contra direitos de pessoas trans, mulheres que têm uma agenda que ela é uma agenda antigênero. A Cristina mesmo recebeu apoio do Bolsonaro e do Pablo Marçal. Exatamente. Né? Levou os dois para o seu discurso. Né? Exatamente. Então, o que acaba acontecendo é que também hoje não basta só dizer que a gente precisa ter mais mulheres na política. A gente precisa ter mais mulheres na política, mas a gente precisa ter pessoas, homens e mulheres, comprometidos com igualdade de gênero, com combater questões estruturais na sociedade, isso de gênero, mas também de raça, né? Então, no final das contas, a gente tem um grande problema aí. Isso talvez explique parte desse desencantamento, inclusive, de eleitores que não vão votar, porque, olhem, não se sentem representados pelas opções que estão colocadas, né? Porque elas falam muito pouco do que é a cara da população brasileira. Professora, mudando um pouco de tema. Exceto Fortaleza, que a gente pode falar um pouco mais adiante, as apostas do PT, do Partido dos Trabalhadores, elas não tiveram sucesso nesse segundo turno. Na verdade, o Palácio do Planalto ele não embarcou, de fato, nessas eleições municipais, né? Não de maneira tão intensa assim. No segundo turno, um pouco mais, alguns ministros, inclusive, participaram. No caso de Fortaleza, o Camilo Santana foi para lá fazer campanha. Como é que sai o PT e o governo federal dessas eleições municipais? Tem uma questão que se tornou quase que um lugar comum, né, desde a apuração do primeiro turno, que é falar de uma espécie de crise da esquerda, então que a esquerda, enfim, não conseguiria mais dialogar com a sociedade, isso seria reflexo do resultado nas eleições, e inclusive uma espécie de crise do PT por não ter conseguido emplacar prefeituras, capitais e importantes cidades. No entanto, eu acho que isso é um pouco mais complexo, porque quando a gente vai olhar o PSDB, então vamos pensar como é que eram as eleições presidenciais
antes da entrada na política da extrema-direita. A gente tinha, de fato, os dois principais partidos, o PT e o PSDB. E o PSDB também não emplacou, teve um desempenho muito aquém da sua história. Então, o que a gente pode ter daí de sinalização? Não elegeu nenhum vereador. Então, o que a gente pode ter desse cenário? Né? E por que eu estou colocando o PT e o PSDB juntos? Porque, de uma certa maneira, o PT representava a centro-esquerda e o PSDB a centro-direita. E esse espaço, ele acabou sendo esvaziado, principalmente no caso do PSDB. Então, talvez a gente esteja vendo aí algo que não seja necessariamente apenas se explicar em termos de uma crise da esquerda ou algo assim, mas uma própria crise do centro. Né? Então, nesse caso, a gente pode também olhar para o PSDB e ver como é que um partido historicamente relevante no processo da redemocratização, relevante do ponto de vista dos seus presidenciáveis e presidentes, como é que ele se definha a ponto dos seus dirigentes cogitarem a possibilidade de colocar fim no partido antes que o partido definha ainda mais. Então, a gente talvez esteja falando de um momento da política, isso a gente vai saber, né, no futuro, mas no momento da política de uma espécie de esgotamento desse lugar da política que era ocupado até então pela centro-direita e pela centro-esquerda. Sim. No entanto, o PT teve um desempenho um pouco melhor aí do que nas eleições passadas, municipais, né? Não tinha nenhuma capital, por exemplo, tem Fortaleza agora e também aumentou o número de prefeituras. O partido não sai também morto, mas se esperava muito mais tendo o governo federal como grande esteio, né? Você falou sobre uma crise da esquerda, eu estava vendo uma análise ontem que apontava para uma crise de identidade na esquerda. Ela não, segundo essa análise, né, ela ainda não entendeu de alguma maneira como a direita tomou todos os discursos possíveis da sociedade, né? Então está baseando temas culturais, econômicos e etc. E tem uma parte da esquerda aí que tem receio da radicalização. Né? Exato. E a mais radical, que acredita que a moderada é que atrapalha o projeto da esquerda. O que acontece com esse campo político, professora? Bom, vamos retomar uma parte que a gente estava falando sobre como a política não reflete os anseios da sociedade, principalmente das gerações mais jovens. Gerações que foram educadas e que têm uma perspectiva, por exemplo, de igualdade de gênero, de questões raciais, muito mais refinada e muito mais realista em relação às necessidades de mudança da sociedade. Dessa perspectiva, então a gente pode também olhar para o campo institucional como um todo, inclusive à esquerda, e dizer que não é o suficiente, né? Que, digamos, a parte que é fazer com que a política reflita um pouco mais dos anseios, das identidades, do que é a sociedade brasileira, isso não se realiza concretamente. Então eu acho que esse tensionamento para que a esquerda se coloque mais à esquerda, eu acho ele justo. Porque aí, nesse caso, são diferentes questões. A gente não está falando só de questões econômicas ou da visão do Estado, mas a gente está falando, basicamente, de posições que são posições que sejam mais inovadoras na política, né? Então, eu acho que isso sim, eu acho que isso tem uma questão. E, por outro lado, a gente tem posições que têm sofrido críticas de eleitores, que eu não vou nem dizer de esquerda, mas mais progressistas, relacionadas às questões, por exemplo, questões ambientais, questões de territórios e direitos indígenas. Então, se tem um tensionamento de maior entrega, né? Então, por outro lado, você tem o governo atual um pouco emparedado com essas questões que a gente já comentou do Congresso, com as questões do sequestro do orçamento público. Então você tem uma série de dificuldades aí que inclui esse aumento de protagonismo e de importância do Congresso, que inclusive não está afetando só o Executivo, mas afeta a própria Suprema Corte, com projetos, né, com pacotes que são pacotes anti-STF, com ataques a algumas dessas legislações e mudanças na Constituição, inclusive de ataque frontal ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que essa posição, basicamente, talvez a esquerda esteja numa espécie de encruzilhada, que basicamente é o seguinte: ou assume uma identidade claramente de esquerda, e isso a gente vai falar, por exemplo, vou dar só um exemplo, não que seja uma candidata de esquerda, mas a Kamala Harris, por exemplo, nos Estados Unidos, assume uma posição muito clara em relação à saúde reprodutiva e aos direitos reprodutivos. E a Kamala Harris não é exatamente de esquerda, né? Não dá para dizer que é. Mas, de uma certa maneira, ela colocou uma posição muito clara na mesa
e isso tem ganhado o apoio da população, principalmente das mulheres. Inclusive antes da campanha. Né? Exatamente. Ela já tinha sido, na época que houve aquele processo na justiça e aí o retrocesso da questão do aborto nos Estados Unidos, ela já naquele momento se colocou como uma fiadora de que isso... Exato. Né? Então, ou seja, é disso que a gente está falando. E aí, nesse caso, não necessariamente é uma posição progressista, não necessariamente é uma posição de esquerda, mas a gente tem outras questões. Então, ou seja, se a gente tem talvez a encruzilhada seja a esquerda tende, de fato, a dizer claramente, nós somos esquerdas, é isso que a gente defende, a gente tem agendas específicas nas questões do trabalho, agendas específicas na tentativa de criação de um Estado mais próximo do Estado de bem-estar social, não é necessariamente um comunismo, mas sim tornar a sociedade um pouco mais justa, agendas de justiça social e outras questões que envolvem gênero, sexualidade, raça, que não são questões menores, que muitas vezes por determinados setores são vistas como questões menores, como se só a economia importasse. E essas coisas estão completamente conectadas. Quando a gente vai olhar a pobreza no Brasil, quando a gente vai olhar a desigualdade, essa desigualdade tem marcadores de gênero e de raça. Então não tem como falar em diminuição da desigualdade econômica, tirando da equação questões de gênero e raça. É impossível. Né? Então, ou seja, não é uma questão menor, uma questão de identidade, essa acusação de que a esquerda é identitária, etc. Então, ou a esquerda assume de fato uma posição mais à esquerda, ou então vai ficar sofrendo críticas dos dois lados, porque do lado dos seus apoiadores, e que é a geração mais jovem, representando essa crítica de dizer que a esquerda não está progressista o suficiente, e do outro lado, a esquerda fazendo coisas que são de centro-esquerda, e às vezes até um pouco bem minimamente do ponto de vista de direitos, sendo acusado de ser extremista, sendo acusado de ser comunista. Então eu acho que esse é hoje o grande dilema, para além de outras questões relacionadas ao mundo do trabalho, a representação, a comunicação, etc. Mas a gente tem um problema de comunicação aí, que é basicamente como é que a direita conseguiu uma agenda de comunicação, claro, usando desinformação, conteúdo falso. A esquerda não vai fazer a mesma coisa, mas basicamente desmistificar essa ideia de que o centro-esquerda é comunismo, que é extremismo, que não faz o menor sentido. Ou essa ideia de pânico moral, né, de que existe ideologia de gênero, e as pessoas trans não podem usar os mesmos banheiros. Então, enfim, é muito complicado isso, de que a gente tenha cada vez mais novas gerações tensionando essas questões na política, tentando se ver representados e representadas, e sem esse respaldo. A gente vai para um último intervalo e a gente volta já já com o último bloco do BDF Entrevista. Voltamos agora com o último bloco desse BDF Entrevista com a professora Isabela Calil. Professora, algumas informações dão conta de que o presidente Lula tirou o pé nessas eleições, evitou mergulhar de cabeça nas campanhas, pensando na eleição presidencial de 2026. Sem se indispor com o Centrão, ele conseguiria garantir, por exemplo, alguns apoios importantes que já foram também decisivos na campanha de 2022, né? Essa grande frente ampla que elegeu o Lula e conseguiu derrotar o Bolsonaro. É uma tática ousada, mas ela teve, talvez, aí algum resultado prático, professor? Quando a gente fala sobre o PT não ter conseguido fazer muitas prefeituras, eu acho que vale a gente pensar qual que era o projeto, né? O PL, Valdemar da Costa Neto, faz uma campanha, isso já há 2 anos atrás, dizendo que o PL ia fazer, ele deu 2 dados diferentes. Em um momento ele disse 1.500 prefeituras, em outro momento ele falou em 2.000 prefeituras, que é um número muito grande, porque dá quase metade das 5.560 e poucos municípios que a gente tem. Então, ou seja, é muito ousado se dizer que você vai fazer quase metade das prefeituras, não é nem realista, né? Mas, de qualquer forma, a gente está vendo ali que houve um investimento do PL em municipalizar a sua base e em avançar para o interior. O PT não fez a mesma coisa. O PT não fez essa promessa de que iria fazer X prefeituras. Claro, tentou defender capitais importantes, mas o PT não fez essa promessa e teve uma outra coisa. O Lula não se engajou nas campanhas municipais. Então isso mostra que, de fato, esse não era o projeto, né? A única campanha que o Lula se engajou
enfim, algumas pessoas dizem que foi pouco, mas ao meu ver também não foi tão pouco assim, que foi a do Guilherme Boulos. Então, Lula veio em diferentes ocasiões para São Paulo para apoiar o Guilherme Boulos, visitou a casa do Guilherme Boulos. Depois teve 2 incidentes que impossibilitaram a vinda do Lula para São Paulo. Uma foi com um avião, acho que ele voltando do México, e a outra de um acidente doméstico que ele teve com uma queda e um trauma. Então, ou seja, no final das contas, Lula esteve presente na campanha do Boulos por diferentes razões e questões de contingência, não tanto quanto a campanha do Boulos esperava. Mas só, Lula não se envolveu absurdamente nas campanhas municipais de outros candidatos. A do Boulos foi a que ele mais se envolveu. Então, esse, de fato, não era o projeto. Se essa estratégia ela é mais acertada, só o tempo vai dizer. Mas eu acho que tem muitas questões em jogo, né? Porque o cenário de Lula 3 é muito diferente de Lula 2 e Lula 1, em relação principalmente aos apoios que ele tinha no Congresso. Hoje, como eu falei, o Lula está, de uma certa forma, emparedado pelo Congresso. E a gente tem uma outra coisa, nós vamos ter uma renovação do Senado muito em breve, e o Senado hoje está sendo disputado pela extrema-direita por algumas razões, entre elas para poder mudar legislações específicas em relação ao Supremo, mudar a Constituição, e o que está colocado em pauta é impeachment de ministro da Suprema Corte. Então, ou seja, fora todo o embate que a gente tem envolvendo as emendas parlamentares e o chamado orçamento secreto. Então, com isso, não estou dizendo que, digamos, os assuntos que são da ordem nacional sejam mais importantes. É uma pena que a gente tenha um avanço da extrema-direita nas cidades e na interiorização da extrema-direita. Isso é ruim para o país e para a sociedade como um todo. No entanto, eu acho que o PT fez uma escolha estratégica de colocar forças onde era um campo de batalha em que ele está vendo que é possível de atuar minimamente. E aí, enfim, não tinha condições de atuar em duas campos de batalha paralelamente. Então, enfim, se essa posição vai ser acertada, só o tempo vai dizer. Mas ela faz sentido do ponto de vista de cálculo político. Falando sobre um desses apoios que foram mais intensos do PT, uma dessas apostas, foi Fortaleza. O ministro da Educação, Camilo Santana, que foi governador de Fortaleza, né, foi para lá. Enfim, a campanha foi muito mais intensa. Evandro Leitão conseguiu reverter uma derrota no primeiro turno, né, ficou atrás no primeiro turno e conseguiu ultrapassar o candidato do PL lá, que era um candidato que era legítimo bolsonarista, né, enfim. Teve casos de acusação de morte, né, de que ele teria feito insinuações relacionadas a uma ameaça velada de morte, enfim, coisas bem de nível pesado de violência política. Um vereador do PL chegou a ameaçar o Evandro Leitão de morte 2 vezes. Isso também significa o que para Fortaleza e para o PDT de Ciro Gomes? Ciro Gomes apoiou o bolsonarista lá, né? E esse campo político que o Evandro Leitão era o mesmo que integrava o PDT de Ciro, né, e do irmão. O que ficou ali de Fortaleza e o que isso representa para o PT, essa vitória lá? Acho que a gente pode também se perguntar o que isso significa para o PDT e o que isso significa para o Ciro Gomes, né? Porque a gente já falou sobre como determinados partidos, determinadas lideranças que historicamente eram importantes, no caso eu citei o PSDB, mas também a própria figura do Ciro Gomes, né? Quando o Ciro Gomes passa a apoiar candidato bolsonarista, isso é muito grave e muito complicado do ponto de vista da sua trajetória, de como é que se sustenta isso, né? Então, nesse caso, eu acho que fala muito sobre o próprio legado do Ciro Gomes e da continuidade ou não do Ciro Gomes na política, a relevância que isso pode ter. Agora, de qualquer forma, essa virada, eu acho que ela é uma virada significativa, porque se houve, de fato, um investimento não diretamente do Lula envolvido na campanha, mas de outros ministros e do partido como um todo, e isso, enfim, também foi uma tentativa de Porto Alegre, acabou não funcionando, mas eu acho que isso tem, sim, um legado importante, principalmente em relação à figura do Ciro Gomes, que poderia ser visto como uma figura de continuidade na política, de alguém que, de uma certa maneira, poderia ser um nome ainda na esquerda para representar, enfim, determinadas vertentes críticas, inclusive ao Partido dos Trabalhadores. Em 2022 ele perdeu bastante a mão, né, a campanha. A senhora falou sobre o PL do Bolsonaro na resposta anterior. Apesar de somar um número expressivo de prefeituras, teve 4 capitais, teve derrotas importantes também, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, que é o berço do bolsonarismo, foi derrotado
de maneira acachapante no primeiro turno ainda. A extrema-direita ela sai derrotada dessas eleições ou não é bem assim? Essa é uma pergunta difícil, porque a extrema-direita conseguiu se interiorizar. Então, quando a gente vai pensar no quadro, principalmente em relação a 2022, eu acho que teve um avanço. Então, a gente viu uma interiorização da extrema-direita e uma espécie de consolidação de táticas que não necessariamente são de partidos ou candidatos que são claramente da extrema-direita, mas digamos que o modus operandi, a performance da extrema-direita, ela é usada por candidatos de diferentes espectros políticos. Então, a gente tem aí uma consolidação, digamos assim, de uma normalização de desinformação, de violência política, de posições extremamente conservadoras, inclusive até dentro do espectro da esquerda. Então, ou seja, a gente tem uma forma de fazer política que a extrema-direita inaugurou e que, de uma certa maneira, ela é explorada por diferentes setores do campo político, não só da própria extrema-direita. Então, ou seja, nesse caso, é uma vitória para a extrema-direita. Tem a interiorização da extrema-direita. Claro que o PL não ficou muito aquém daquela promessa muito pouco realista do Valdemar Costa Neto de fazer 2.000 prefeituras, mas, de fato, ele teve um desempenho adequado para o que é realisticamente possível. Agora, quando a gente vai olhar para a extrema-direita e principalmente para o lugar do Bolsonaro, então, ou seja, a extrema-direita como uma força política, eu acho que ela sai fortalecida. Bolsonaro como figura sai um pouco enfraquecido, mas é relativamente. Por quê? Hoje, a situação é de que Bolsonaro está inelegível. No entanto, você tem uma tentativa, e por isso que comprar essas disputas, essas questões que estão acontecendo, principalmente no Senado e no Congresso de maneira mais ampla, que é o que o PT está fazendo, pode ser uma estratégia importante, porque o que a gente tem aí? A tentativa de tornar Bolsonaro elegível novamente. Então você tem uma série de posições que, de uma certa maneira, são vistas como para anistiar as pessoas que estavam no 8 de janeiro, mas que também beneficiam Bolsonaro. Então tem, inclusive, Valdemar Costa Neto e outros atores políticos dizendo claramente que eles estão atuando para modificar o cenário atual de inegibilidade do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro se coloca como candidato para 2026. Exatamente, ele diz: o candidato da direita sou eu. Então, ou seja, isso tudo para dizer o seguinte: por que eu relativamente enfraquecido? Com Bolsonaro fora do jogo de elegibilidade até 2030, ele se enfraquece. Se Bolsonaro, eventualmente, numa situação não muito provável, mas nada impossível, de uma mudança em que o Bolsonaro possa se tornar elegível antes do tempo de 2030, esse cenário precisa ser revisto porque é outra história. Mas da maneira como está agora, com o Bolsonaro apenas como cabo eleitoral, eu acho que ele sai relativamente enfraquecido, como cabo eleitoral, porque no final das contas ele não conseguiu fazer a transferência de seu capital político para os seus candidatos. E, além disso, teve um outro fenômeno, que são nomes de outsiders ou pessoas que estão rivalizando o campo da extrema-direita. É o próprio caso do Pablo Marçal. A gente acabou falando pouco, mas o fenômeno Pablo Marçal, o que ele revela? E por que ele é importante para além da eleição específica do município de São Paulo? Ele revelou uma situação que era o cálculo, basicamente, da direita mais tradicional e agora mais ligada ao PL e porque também tem isso, né, a nova direita mais tradicional, fez o seguinte cálculo. Nosso candidato é o Nunes ele realmente não responde a todos os anseios da extrema-direita, ele é um candidato que não veste essa roupagem que seria mais adequada para o que a extrema-direita espera, que é alguma coisa como armas, um discurso claramente mais misógino, muito mais violento, né, dizer que vai, enfim, ameaçar de morte os seus rivais, etc, etc. No entanto, era o que tinha um candidato relativamente adequado, certo? Realisticamente era o que havia. E o que acontece? Aparece o Pablo Marçal, que é um candidato que ele realmente apareceu do nada, né? O Pablo Marçal não era alguém com tradição na política, não era alguém que se esperava que fosse aparecer na política. Tinha tentado concorrer à presidência, mas teve a candidatura impugnada. Exatamente. Então era visto como alguém que não tinha uma candidatura viável. Tanto que quando ele, bem na pré-campanha, diz que vai se lançar à prefeitura, isso era visto de maneira risível. As pessoas, enfim, tiravam sarro, brincavam, achavam que era... Como ele trabalha no mundo do marketing digital, achava que era uma jogada de marketing para que ele capitalizasse seus negócios, para que ganhasse visibilidade, etc. Quando a campanha começa, ainda é visto dessa maneira, como alguém que está, de uma certa maneira, utilizando o espaço, né, e a atenção do processo eleitoral para ganhar como empresário.
Só que acontece que a candidatura do Pablo Marçal se torna viável. Né? Pablo Marçal, a diferença do voto no primeiro turno para Nunes, Boulos e Pablo Marçal é muito pequena. Então, Pablo Marçal, ele de fato se mostrou alguém viável politicamente. Ainda que ele não tenha ido para o segundo turno, ele se mostrou viável. A gente sabe mais de 1 milhão de votos. Exatamente. Então, ou seja, e se mostrou alguém ainda relevante politicamente a ponto do Boulos aceitar a live, né, na sexta-feira, antes da votação, para que ele fosse entrevistado para o que o Marçal chamou de uma entrevista de emprego. Eu acho que a escolha do Boulos foi uma escolha acertada de ter participado, inclusive para tentar dialogar com... Havia muito pouco a se perder, e para tentar dialogar com os potenciais eleitores do Marçal numa possibilidade de mudança de voto, mas o fato é que ele se colocou como alguém que ainda é relevante politicamente, independentemente de ser viável no segundo turno. Então, ou seja, esse fenômeno, ele de uma certa maneira colocou em disputa a própria posição do Bolsonaro e do bolsonarismo. É como se o bolsonarismo, com a inegibilidade do Bolsonaro, tivesse numa espécie de disputa interna para saber quem que é o candidato mais bolsonarista, se é o próprio Bolsonaro ou se é uma figura como o Pablo Marçal, por exemplo. Então, ou seja, o bolsonarismo está em disputa, inclusive pela própria posição da família Bolsonaro e de Bolsonaro. Então, nesse ponto, sai relativamente enfraquecido. Agora, a gente não pode esquecer, hoje só existem duas figuras públicas nacionais que conseguem, de fato, fazer um amplo arco de alianças em seus setores. Uma dessas figuras é Lula, que consegue fazer um arco de alianças entre esquerda e centro, inclusive, e uma dessas figuras, a segunda, é Bolsonaro, que consegue fazer um amplo espectro de alianças no campo da direita e um pouquinho do centro. Então, ou seja, hoje a gente só tem essas duas figuras. Não tem ninguém politicamente que seja, digamos, do ponto de vista de conseguir fazer essas alianças, de ser nomes conhecidos, ninguém que tenha conseguido fazer o mesmo feito que Lula e Bolsonaro. Então isso está para dizer que não dá para dizer que Bolsonaro está morto politicamente e que esse relativo enfraquecimento dele como cabo eleitoral significa o enfraquecimento dele como candidato. São coisas diferentes. Sim. A gente vai chegando já no final do programa, mas ainda tem algumas perguntas. Vamos ver se a gente consegue fazer todas elas. Aqui em São Paulo, como a gente estava falando, teve essa disputa com o Marçal na prefeitura, foi um grande player aí que surgiu e mudou bastante, né, bagunçou um pouco o tabuleiro em São Paulo, mas o Boulos, mais uma vez, o Guilherme Boulos foi mais uma vez derrotado no segundo turno, já tinha sido derrotado em 2020. Na época, pós 2020, se colocava o deputado federal como uma liderança capaz, inclusive, de suceder o Lula, né, pós eleições aí 22, 26, enfim. Era um nome para centralizar novamente a esquerda em uma grande liderança. Ficou alguma coisa a se comemorar nessa campanha do PSOL-PT em São Paulo e do Guilherme Boulos? Eu acho que sim. Minha avaliação é de que Boulos no primeiro turno, comparando Boulos no primeiro turno e no segundo turno, Boulos foi melhor no segundo turno, do ponto de vista de campanha. Acho que Boulos no primeiro turno se colocou como alguém, tentou se colocar como alguém de uma perspectiva mais moderada em relação a essa acusação de que a esquerda é extremista, de que a esquerda é relacionada ao mundo do crime, algo principalmente em relação à sua atuação no movimento social de moradia. Então, essa discussão da luta de moradia e a acusação de que ele invade casas, etc., ele tentou suavizar isso, e algo que, de uma certa maneira, já vinha acontecendo num período mais longo, principalmente da sua ida para Brasília. Isso que eu quero dizer é que não é que o Boulos tentou fingir uma pessoa que não era. Ele, de fato, foi passando por uma transformação que foi se tornando muito mais próximo de imagem de um político que está em Brasília e que está atuando no Congresso do que alguém de movimento social, o que é completamente compreensível e natural. E que começou em 2020 ainda. Exato. Né? Então, assim, é natural. Então, com isso eu não estou dizendo que o Boulos tenha feito algo, digamos, falsamente tentado se colocar como alguém que não é. Ele se apresentou diferente porque ele, de fato, foi se mudando. Agora, o que, enfim, perfeitamente natural. Como né? Lula e o PT também fizeram. Exatamente. Mas o fato é que o Boulos do segundo turno, eu acho que ele arrisca um pouco mais. O Boulos do segundo turno se coloca, inclusive, em relação a essas críticas. Quando ele recebe a crítica, o Boulos invade casas. Ele conta uma piada de que foi uma única vez que ele invadiu uma casa, que ele entrou errado no lugar, e aí ele conta isso vira piada. Ele diz, bom, já que eu invado casa, então eu vou dormir na casa de apoiadores. E aí vai dormir na casa dos apoiadores, e aí faz uma brincadeira com isso. Ou seja, ele pega essa acusação e diz, bom, então vou mostrar o que é. E acaba invertendo.
A própria participação na live do Marçal, arriscado, bem arriscado, mas tentou, né? Então eu acho que a campanha do segundo turno, ela foi muito mais solta e eu acho que a gente conseguiu ver o Guilherme Boulos muito mais autêntico, sendo ele, né, lidando com questões relacionadas principalmente ao universo do humor, etc., que é um traço característico da sua campanha, da sua personalidade. Então eu acho que no segundo turno, Boulos fez uma campanha boa, tentou explorar, inclusive, a questão do apagão em São Paulo, né? A campanha falava sobre um prefeito apagado. Então, ou seja, eu acho que foi uma boa campanha. Eu não acho que tenha sido uma campanha, digamos, que tenha deixado problemas, né? Ou questões assim, ainda que ela não tenha se materializado na vitória, né? E aí a vitória, nesse caso, ela é uma vitória difícil, porque Boulos enfrentou um alto índice de rejeição, algo que provavelmente pode se dissipar com o tempo, porque foi o que aconteceu com Lula, né? Lula foi tendo que lidar ao longo das diferentes campanhas que participou até se tornar presidente com a sua rejeição, né? E com um processo de criminalização da esquerda, a imagem do Lula como radical, como criminoso, etc. Então isso também foi colocado no caso do Boulos. Eu acho que já há uma diferença, acompanhando a eleição de 2020 para 2022, eu acho que já há uma diferença, inclusive, de diálogo para entender o movimento de moradia, o movimento social, já de uma maneira muito mais refinada e menos caricata do que era antes. Então eu acho que é uma questão de tempo e que Boulos pode ser sim uma liderança que no futuro vai representar uma candidatura forte, seja para onde for, de cargo em relação ao campo da esquerda. O nome do João Campos também é forte, né? O prefeito de Recife foi eleito também no primeiro turno, com uma vitória importante, deve aparecer aí. Para a gente finalizar, professora, falando sobre a justiça eleitoral, a gente falou alguns crimes eleitorais que aconteceram durante esse processo, mas foram dos mais diversos e em todo o país teve denúncia de Caixa 2, o próprio senador Randolfo Rodrigues fez uma avaliação de que o financiamento público de campanha foi um desastre, na verdade se mostrou um desastre. E aí em São Paulo a gente teve, como falamos, um nível de violência importante e a Justiça Eleitoral não deu essas respostas em tempo adequado. Tem inclusive a fala do Tarcísio, né, que a gente falou logo no começo do programa. A Justiça Eleitoral foi emparedada em 2022 por conta da caça ao Bolsonaro e dos crimes eleitorais ao Bolsonaro, e aí segurou um pouco, se absteve um pouco dessa vez. Isso tem um impacto grande também, né? Eu tenho a impressão que a Justiça Eleitoral se preparou para uma eleição diferente do que de fato aconteceu. A Justiça Eleitoral se preparou muito para questões relacionadas à desinformação com o uso de inteligência artificial. Então havia o medo completamente compreensível, né, e o prognóstico de que a gente fosse ter deepfake, né, então, ou seja, alguém pegando uma imagem, uma foto, e aí atribuindo um vídeo, a pessoa falando que está apoiando o candidato, quando na verdade ela não falou, então foi manipulado usando inteligência artificial. Então se tinha muita discussão sobre o uso da inteligência artificial e a desinformação digital. E o que aconteceu nessa eleição? A gente viu fake news clássica. Né? O próprio caso do Tarcísio estava em uma entrevista, não tem nada de manipulação digital, etc. Foi assim, algo bem clássico, né? Isso clássico até inclusive pré-internet, né? Que ele dá uma declaração infundada e aí, enfim, isso pode ter repercussão no próprio dia da eleição. Então o que acabou acontecendo é que, a meu ver, a Justiça Eleitoral se preparou para uma eleição, para um tipo de característica de eleição, e a gente teve uma eleição mais clássica no sentido dos tipos de crime eleitoral. E aí teve dificuldade de conseguir responder à altura. Agora, é claro, quando a gente fala que a Suprema Corte, ela de uma certa maneira, ela está sob ataque, isso significa que a Justiça Eleitoral também. Então a gente tem vivido uma situação que ela é complexa do ponto de vista de relação da Justiça como um todo, lugar da Justiça, tentativas de mudança de legislação que vão dizer que o Congresso dá a última palavra em relação a decisões da Suprema Corte. Então isso acaba, assim, colocando a Justiça Eleitoral numa posição muito difícil. Agora, há, pelo menos aqui em São Paulo, dois grandes casos para a gente acompanhar. Um é o Pablo Marçal, com a divulgação de um laudo falso em que acusa Boulos de ter sido internado pelo abuso de drogas, e o laudo, enfim, completamente absurdo. Na véspera, exatamente, na sexta-feira à noite, praticamente sábado, praticamente na véspera, e a fala de Tarcísio em relação a esse salve, esses bilhetes que teriam sido interceptados pelo PCC, indicando o apoio ao Boulos. Então a gente vai acompanhar quais são as respostas da Justiça Eleitoral em relação a esses dois casos. E aí isso pode dar para a gente uma melhor noção do quanto a Justiça Eleitoral está ou não respondendo às necessidades que estão sendo colocadas no jogo político.
Professora, muito obrigado por essa entrevista, Obrigada. Viu? Foi ótimo, um prazer. E a você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Na próxima semana a gente volta com mais uma entrevista. Lembrando que o programa está ao ar na TVT toda terça-feira às 21 horas, também no YouTube do Brasil de Fato e da TVT, e em formato podcast para quem prefere, em seu tocador de áudio favorito. Tchau, tchau.